Olá, boa tarde. Boa tarde. A Força Nacional chegará agora à tarde ao Ceará para conter policiais em greve. Senador licenciado Cid Gomes, atingido por disparos quando enfrentou os grevistas em Sobral, passa bem e deve ser transferido para a capital, Fortaleza. Bairro em São Paulo, onde a água da enchente da semana passada ainda não baixou, se prepara para novos temporais previstos para amanhã. No interior, a enxurrada já fez novos estragos. Um homem foi arrastado pela água em Piracicaba. 10 milhões de pessoas no Brasil moram sozinhas. O novo comportamento é considerado uma tendência importante e tem vantagens e desvantagens. Nas notícias internacionais, morrem 2 passageiros de navio atracado no Japão que está em quarentena por causa do Covid-19. E ainda o adeus a José Mojica Marins, o eterno Zé do Caixão. JC1 Cultura de Informação começa agora. Nós começamos essa edição com um alerta para as mulheres, os pais, as mães de garotas que usam serviços de motoristas por aplicativos. Mulheres montam grupos virtuais para compartilhar dicas contra o assédio e a insegurança em carros de aplicativos. E a denúncia feita por uma jovem de Porto Alegre mostra que este é um perigo ainda muito frequente. Eu faria coisas que teu pai não faria. A frase resume o assédio sofrido por esta adolescente de 17 anos durante uma viagem de Uber em Porto Alegre. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais. O motorista foi banido do aplicativo de viagens. Em nota, a Uber diz que considera inaceitável e repudia qualquer ato de violência contra mulheres e que disponibiliza vários recursos de segurança. Natasha já se sentiu desconfortável durante viagens de aplicativo. Ele não quis cobrar, o valor em si, e ele acabou desviando os caminhos, porque segundo ele estava muito trânsito, realmente estava trânsito, e ele foi me levando para casa meio que sentido bairro, e eu fiquei mais de olho, assim, atenta, e ele começou a perguntar coisas pessoais minhas. Nas redes sociais, há anos, mulheres trocam dicas de como se proteger dentro do carro, o que mostra que os casos de assédio entre motorista e passageira são recorrentes, apesar das denúncias amplamente divulgadas e compartilhadas. Enquanto ações mais rigorosas contra aproveitadores não aparecem, a sororidade, a solidariedade e a ajuda mútua entre mulheres fala mais alto. Nas telas, a estratégia para não ser mais uma vítima. Ao pedir um carro pelo aplicativo, cheque os dados do motorista e do veículo, como a placa, por exemplo. Ao entrar, sente-se atrás do condutor. Ligue e mande a sua localização para uma pessoa de confiança e diga em quanto tempo você deve chegar. E se a conversa for num tom de assédio, grave um vídeo ou um áudio. Sara faz aula de jiu-jitsu para aprender a se defender em caso de agressão na rua. Mas no transporte por aplicativo, os cuidados são outros. Primeiro eu olho o nome, eu olho a qualificação do motorista e eu também faço questão de compartilhar com as minhas amigas aonde eu vou. Você pode fazer isso tudo pelo aplicativo. Quando ele chega, eu olho se ele está sozinho no carro, vejo a placa e também tento tomar o cuidado de não pegar, o aplicativo se eu estiver meio alterada, se eu tiver saído de uma festa, porque é meio perigoso, você não sabe quem é que está dirigindo, Você pode participar do programa com perguntas, comentários, é só utilizar através do Twitter a hashtag aquele jogo da velha JC1. E além disso, pode nos acompanhar pelas redes sociais. O nosso Instagram é o @jornalismo TV Cultura, o nosso Twitter @jornal_cultura e nós também estamos ao vivo pelo YouTube na página Jornalismo TV Cultura. Agora a gente faz uma atualização sobre o caso que mostramos ontem de policiais militares que agrediram menores de idade dentro de uma escola aqui em São Paulo. Enquanto a corregedoria apura o procedimento dos militares, a diretora da escola já não está mais no cargo. Segundo a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, a diretora não trabalha mais na unidade. A secretaria apura o caso e colabora com a polícia para esclarecer o que aconteceu na noite da última terça-feira. Os vídeos mostram policiais agredindo 2 jovens dentro da Escola Estadual Emílio de Barros, na zona oeste da capital. Um dos PMs também aponta a arma para os estudantes. A identidade dos fardados é mantida em sigilo.
Os 4 policiais militares identificados foram afastados das atividades operacionais até o término do inquérito policial militar. O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana acompanha as investigações. O Conselho Tutelar pretende encaminhar denúncia ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado. O GEDUC, Grupo de Atuação Especial de Educação do Ministério Público, esteve ontem na escola. E alunos organizam para esta noite, em frente à instituição, um ato com participação do Conselho Tutelar. O objetivo é conscientizar escolas e policiais para evitar novos casos como este. Já está disponível o programa para a declaração do Imposto de Renda 2020. Para baixar, é só ir até o site da Receita Federal, receita.economia.gov.br. O prazo para a declaração começa no dia 2 de março e vai até o dia 30 de abril. A Receita espera receber 32 milhões de declarações. Agora, uma atualização também sobre a CPI das fake news. Sem prestar juramento de dizer a verdade, dono da empresa de marketing direto onde trabalhava, Hans River do Nascimento, acusado de mentir à CPI das fake news, presta depoimento à comissão e afirma disparos de mensagens de WhatsApp em massa para vários candidatos à presidência na última eleição. O advogado de Lindolfo, Antônio Alves Neto, sócio proprietário da empresa Iacos, começou dizendo que seu cliente não iria se comprometer em dizer a verdade. Lindolfo disse que responde pela área comercial da empresa especializada em disparos em massa de mensagens pelas redes sociais. E a irmã dele, Flávia, é a administradora. Ele afirmou que Hans River trabalhou 38 dias durante as eleições de 2018 e que foi demitido por falhas operacionais. Ele explicou como funcionava o que chamou de chipeiras, máquinas que usam diversos chips de operadoras de telefonia para o envio de mensagens. A Iacos foi a criadora dessa plataforma. As chipeiras nada mais são do que formas de melhorar o processo de subir, né, no nosso jargão, subir as linhas de forma mais rápida. Então, sua empresa pode tranquilamente disparar conteúdo de pornografia infantil se um cliente pedir, correto? O dono da empresa preferiu ficar em silêncio. Lindolfo Antônio Alves Neto garantiu que a empresa dele não espalhou fake news porque as mensagens foram analisadas por uma comissão interna e disse que a Iacos não usou CPFs de pessoas mortas nem de idosos sem autorização deles. Durante a audiência, confirmou os nomes de alguns políticos que contrataram a sua empresa para disparar mensagens. Nós temos aí o Henrique Meirelles, perfeito. O Fernando Haddad é um caso específico porque uma agência, tá, que eu acredito que faça campanha para eles, né, já utilizava a plataforma e utilizou a nossa ferramenta, tá? Então, logo, diretamente não foi feito, indiretamente, sim. E que a AM4, empresa que prestou serviços para a campanha de Bolsonaro, utilizou a plataforma da empresa para fazer 20 mil disparos. Contratou a Book Services um plano de, que nós chamamos de 20 mil disparos. De né? quê? 20 mil disparos, 20 mil envios, né, de mensagens, na qual utilizou apenas 900. Naturalmente, o depoente não queria se incriminar, usou o direito de ficar calado, mas ele deu duas informações importantes. A primeira é que a M4, a agência que fez a campanha de Jair Messias Bolsonaro, usou a Iacos para fazer disparos. E depois, misteriosamente, esses disparos foram apagados. A segunda questão é que, misteriosamente também, na rescisão na Justiça do Trabalho, da saída do Hans River, que foi funcionário da Iacos, esteve presente um advogado da M4. Não se viu absolutamente nada que pudesse, de alguma forma, direcionar da então candidatura do presidente Bolsonaro. Isso é, mais uma vez, a tentativa de naturalizar a mentira numa eleição, de naturalizar, se espalhar mentira. São duas coisas bem diferentes. Quem quiser mentir, mentiroso não tem jeito, vai passar a vida mentindo. Porém, quem quiser mentir sobre outro candidato, pode. Não é crime mentir, né?
O que não pode é transformar essa mentira numa ação constante de disparos coletivos que levem a um prejuízo claro do outro. Aí não é possível. Aí, na minha opinião, isso pode tanto ser enquadrado no Código Penal hoje, quanto no futuro, como resultado dessa CPMI. Eu espero que a gente possa enquadrar melhor ainda. Os ex-candidatos Henrique Meirelles e Fernando Haddad informaram por telefone que não vão se manifestar sobre o caso. O presidente Jair Bolsonaro não respondeu ao nosso questionamento. Tropas da Força Nacional devem seguir daqui a pouco de Brasília em direção ao Ceará para conter a greve de policiais militares que protestam por melhores salários. 4 batalhões estão fechados. O senador licenciado Cid Gomes, baleado ontem em Sobral, quando tentava furar bloqueio de manifestantes, foi transferido hoje da UTI para a enfermaria. Segundo o último boletim médico, o estado dele é estável. No vídeo, o senador Cid Gomes usa um megafone para dar um recado aos manifestantes. Houve muita confusão. Vocês têm 5 minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos, calma, e sair daqui em paz. 5 minutos, nenhum a mais. Como não foi atendido, o senador pilotou uma retroescavadeira para tentar derrubar o portão e furar o bloqueio de policiais em um quartel no centro de Sobral. Manifestantes jogaram pedra e quebraram os vidros do trator. Ao mesmo tempo, foram feitos disparos do lado de dentro do quartel. Cid Gomes foi atingido no peito por 2 tiros e levado para o hospital. Protestos também ocorreram durante a madrugada em 2 batalhões da Polícia Militar em Fortaleza. Este vídeo mostra um grupo de mulheres mascaradas esvaziando pneus de motos da Polícia Militar. Cerca de 30 encapuzados invadiram 2 batalhões, levaram pelo menos 10 carros, furaram e rasgaram pneus. Não houve reação dos PMs de plantão. Esta viatura foi abandonada no meio da rua. 3 policiais com rostos cobertos foram presos após cercarem um carro da PM para esvaziar pneus. Ruas próximas a um dos batalhões foram fechadas com pelo menos 100 viaturas. Patrulhas da Polícia Civil foram deslocadas para tentar conter a ação. Até agora, 4 batalhões foram atacados. Os policiais estão insatisfeitos com a proposta salarial apresentada pelo Estado. O salário base de um soldado passaria de R$ 3.200 para R$ 4.500, com aumento progressivo até 2022. Um inquérito foi instaurado contra 150 policiais envolvidos nos atos. Eles poderão responder por crime militar. O secretário de Segurança do Estado acusou policiais pelo motim e disse que não haverá tolerância. Estão praticando crimes militares, condutas de motim, de revolta, atos de insubordinação, e nós não toleraremos nenhuma dessas condutas. Durante pronunciamento, o governador do Ceará, Camilo Santana, pediu ajuda do governo federal para reforçar a segurança nas cidades durante os protestos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o envio da Força Nacional para o Ceará. As tropas deverão chegar agora à tarde e permanecer durante 30 dias no estado. Hoje de manhã foram enviados 2 aviões com equipes da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal para fazer a segurança do senador Cid Gomes. Agora as informações de Brasília, clima tenso por lá, viu? Congresso chantagista e ministro radical ideológico. Relações entre Palácio do Planalto e Congresso azedam com o comentário do general Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e a resposta agressiva do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O comentário do general Augusto Heleno foi feito durante a cerimônia de troca da bandeira, na terça-feira, no Palácio da Alvorada. Heleno não aparece na imagem, mas conversava com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o secretário de Governo, Luiz Eduardo Ramos. A transmissão do evento captou o áudio da conversa, que tratava da negociação com o Congresso Nacional sobre o controle do orçamento e a ordem de prioridades de pagamentos. Nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente. A fala do general Heleno provocou reações de parlamentares. O primeiro a comentar foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Uma pena que o ministro, com
tantos títulos, né, tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o parlamento. Muito triste. Eu não vi por parte dele, né, nenhum tipo de ataque ao parlamento quando a gente estava votando o aumento do salário dele como militar, né, da reserva. Então, quero saber dele se ele acha que o parlamento foi chantageado por ele ou por alguém para votar, ou chantageou alguém para votar o projeto de lei das Forças Armadas. Em tom mais brando, Davi Alcolumbre disse que, enquanto estiver na presidência do Senado e do Congresso, irá buscar o diálogo, o entendimento e a conciliação para aprovar as reformas estruturantes de que o Brasil precisa. A acusação do general é uma carapuça que não me serve. O presidente nunca poderia ter feito nenhum tipo de acordo. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, defendeu Heleno e disse que alguns partidos e parlamentares, além da chantagem, praticam extorsão em busca do toma lá da cá, por cargos, emendas e outros pedidos espúrios. Também pelo Twitter, o general Heleno disse que houve invasão de privacidade. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional afirmou ainda que a opinião é de responsabilidade exclusiva dele e não fruto de qualquer conversa anterior, seja com o presidente da República ou com outro ministro. Que as insaciáveis reivindicações de alguns parlamentares reduzem o orçamento do Executivo e dos ministérios. E que a situação contraria o regime presidencialista. E concluiu: se desejam o parlamentarismo, mudem a Constituição. Agora a gente segue falando sobre a temporada de chuva. Ontem, pelo terceiro dia consecutivo, a cidade de São Paulo foi atingida por temporais no final da tarde. As chuvas também castigaram o interior e a região metropolitana do estado. Pois é, a chegada de uma frente fria aumenta a preocupação com os riscos de transbordamentos de rios e córregos entre hoje à tarde e amanhã. No final da tarde desta quarta-feira, todas as regiões de São Paulo entraram em estado de atenção para alagamentos. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, o temporal aconteceu por causa de áreas de instabilidade formadas pela combinação de calor com a entrada de umidade. A cidade registrou mais de 20 pontos de alagamento, muitos deles intransitáveis. Na Avenida 23 de Maio, importante via que liga o centro e a zona sul de São Paulo, as águas pararam o trânsito nos dois sentidos, na altura do viaduto General Euclides de Figueiredo, no bairro da Liberdade. No centro da cidade, o Vale do Anhangabaú e o Terminal Bandeira ficaram alagados. Na zona sul, a Avenida Ricardo Jafé transbordou. Neste posto de combustíveis, no bairro da Vila Mariana, carros, passageiros e funcionários esperavam as águas baixarem. Essa mulher não esperou e entrou na água suja. O interior de São Paulo também sofreu com os temporais. Em Piracicaba, choveu mais de 90 milímetros em uma hora. Pessoas ilhadas filmaram este homem levado pela água da correnteza numa avenida da cidade. Moço, levanta! Apesar do susto, ele passa bem. Na cidade de Limeira, as chuvas provocaram alagamentos. Bueiros transbordaram e carros foram arrastados pela correnteza. No mercado municipal, a escada virou uma cachoeira. Ontem, choveu na cidade o esperado para 11 dias. Passageiros de um ônibus subiram no teto do veículo para fugir da enchente, no município de Itapevi, na Grande São Paulo. Ninguém ficou ferido. Hoje, as chuvas fortes estão previstas para começar no final da tarde e devem se prolongar pela madrugada e manhã desta sexta-feira, depois da chegada de uma frente fria vinda do litoral. Com isso, o risco de alagamentos e transbordamentos de córregos não está descartado. Além da capital, pode chover forte também no interior, no litoral e em vários locais da Grande São Paulo. Pois é, enquanto espera por essas chuvas fortes previstas para hoje e amanhã, a cidade de São Paulo ainda não se recuperou dos temporais do último dia 10. No Jardim Helena, que fica na zona leste da capital, as águas não baixaram e várias ruas e casas continuam alagadas. Adinalvo anda com nossa equipe pelas ruas alagadas da Vila Seabra, na zona leste da capital paulista. Ele mora aqui há 30 anos e virou quase um especialista nas enchentes que não baixam. Quando eles fizeram a rua aqui, o asfalto, eles rebaixaram muito aqui para poder pôr as bocas de lobo. E aí aconteceu de a rua ficar mais baixa do que o nível do rio. Segundo ele, a situação piorou depois da construção do Parque Biacica, do DAEE, na beira do rio Tietê. O parque foi aterrado mais alto do que a rua.
Aí a água que ia para dentro da lagoa que tinha no parque, ela fica do lado de cá. A Prefeitura de São Paulo mantém funcionários e bombas de drenagem nas ruas desde a semana passada. Mas é como secar gelo. As ruas são mais baixas que o nível do rio e dos córregos em volta. Além disso, a lama e os esgotos que vazaram formam uma crosta sobre o asfalto e as casas mais baixas. O Jardim Helena está localizado entre o trilho do trem e o leito menor do rio Tietê, ou seja, exatamente na área do antiga várzea, ou antigo leito maior do Tietê. É um bairro autoconstruído, recebe um apelido que deveria ser um elogio, porque o Pantanal do Mato Grosso é um lugar bonito, porém um apelido como se fosse um bullying, porque é um pântano de esgoto, né? Ou seja, são os rios urbanos, que são canais de esgoto a céu aberto, que tentam ocupar o seu leito maior, que hoje está ocupado, por sua vez, por um bairro, um deles é o Jardim Helena. Nesse cômodo funcionava um salão de beleza, que atendia as mulheres aqui do bairro e que ajudava nas despesas da família. Só que durante a enchente do dia 10, pela diferença de cor na parede, a gente vê que a água subiu até a altura da janela. E aqui era a cozinha. Agora só tem lama no chão e os restos dos armários, das camas, que foram arrastados durante a enchente. O dono da casa, o Gilberto, também tinha uma coleção desde a infância de discos de vinil e CDs. Ele também perdeu tudo, assim como o carro, que estava lá na garagem e que não tinha seguro. Nada que estava aqui nesse andar térreo foi salvo. Aqui, nesse último cômodo, era o quarto das meninas, das duas filhas do Gilberto. Aqui ainda tem água. E desde o dia 10 de fevereiro, elas estão dormindo lá na casa da avó, porque, além da água, a gente percebe aqui, ó, pela densidade, que é água misturada com lama e esgoto. O cheiro também é quase insuportável. Eu vou tirar o grosso, vou nem lavar, porque eu vou gastar com material de limpeza. Porque se eu for lavar agora, de semana que vem vai estar cheio de novo. Enildes mora na mesma rua alagada, mas o desespero dela é maior. Ela tem dificuldade para andar, vive com a mãe idosa e um filho especial. Desde que as ruas alagaram, ela depende de ajuda, até para comprar um pão. Eu tenho que ficar bulando um e outro, ou tocaiando alguém para poder ter que comprar um pão para meu filho, que é especial, que ele não calça bota também. Infelizmente, a situação não está boa para cada um de nós moradores aqui. Desesperador. Em nota, o Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo afirmou que o Parque da Biacica integra um projeto de construir vários núcleos de lazer e cultura nas regiões de várzea do Rio Tietê. Ainda de acordo com a nota, a Biacica é, infelizmente, uma região de várzea que foi historicamente ocupada de maneira irregular. Faz um rápido intervalo. Na volta em Londres, o paciente toca violino enquanto tem o cérebro operado para retirada de tumor. E o adeus ao ator e diretor José Mojica Marins, o Zé do Caixão. O corpo do cineasta é velado no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Nas notícias internacionais, violinista toca o seu instrumento enquanto tem o cérebro operado num hospital britânico. E no primeiro debate completo dos democratas, todos os candidatos nos Estados Unidos foram contra Michael Bloomberg. Há mais de 10 anos, Michael Bloomberg, o ex-prefeito de Nova York, não participava de um debate político. Conhecido como o 9º homem mais rico do planeta, com uma fortuna de 35 bilhões de dólares, ele apostou numa entrada tardia na campanha presidencial norte-americana, conseguiu incomodar os democratas com a sua riqueza e foi o alvo principal dos outros pré-candidatos. O debate de ontem aconteceu na cidade de Las Vegas, em Nevada, estado que vota suas primárias no sábado. O navio de resgate Ocean Viking salvou 274 imigrantes que flutuavam em embarcações precárias na costa da Líbia. Homens, mulheres e crianças foram resgatados durante 3 operações de salvamento no mar Mediterrâneo na terça e na quarta-feira.
Entre eles havia 22 mulheres e 64 crianças menores de idade, a maioria desacompanhada dos pais, segundo informou a SOS Mediterrânea, que opera o navio junto com a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras. Com a crise na Síria, o número de imigrantes que tentam deixar o país aumentou sensivelmente nos últimos meses. Essa equipe médica de um hospital em Londres rompeu todos os protocolos numa operação para remover o tumor cerebral da britânica Dagmar Turner, violinista da Orquestra Sinfônica da Ilha de Ullrich. Tocar o violino durante a operação foi um pedido dos médicos para monitorar áreas do cérebro situadas no lóbulo frontal direito, que controla os movimentos da mão esquerda. A cirurgia aconteceu no mês passado. Agora, já recuperada, ela afirma que após 40 anos como violinista, a ideia de não poder mais tocar a deixava arrasada. Enquanto os cirurgiões trabalhavam, Dagmar interpretava obras do compositor Gustav Mahler, a música Summertime, de George Gershwin, e músicas de Julio Iglesias. A operação foi um sucesso, com 90% do tumor retirado e preservando todas as funções das mãos da instrumentista, que em breve espera voltar ao palco. A China muda o protocolo para identificar a infecção por Covid-19. A mudança vem depois de mais de 2.100 mortes. A Comissão Nacional de Saúde chinesa decidiu usar apenas a análise sanguínea para confirmar a doença. Agora, todos os novos casos devem ter um diagnóstico formal antes de serem adicionados aos totais. Com a decisão, nesta quinta-feira, o número de novos casos ficou em 394, o menor do último mês. O número total de casos confirmados na China continental agora chegou a 74.546. No Japão, o governo confirmou a morte de um casal de idosos pelo Covid-19. Eles estavam entre os 620 contaminados em quarentena no navio Diamond Princess, ancorado no porto de Yokohama, com 3.700 pessoas a bordo. Aqui no Brasil, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, inspecionou no Porto de Santos o navio Cota Pemimpim, que veio da China. A agência descartou qualquer presença do Covid-19. Nesta quarta-feira, ministros da Saúde dos países do Mercosul se reuniram em Assunção, no Paraguai, para definir estratégias conjuntas no enfrentamento da doença. O ministro da Saúde brasileiro, Luiz Henrique Mandetta, apresentou a metodologia brasileira. O país segue sem registro do Covid-19. 48 casos suspeitos já foram descartados. 2 são monitorados, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Os 54 repatriados e participantes da missão de resgate que vieram da China e estão em quarentena na base militar de Anápolis não apresentam sinais do Covid-19, segundo os resultados da bateria de exames divulgados ontem à tarde. Eles devem passar por um novo exame no sábado, para só depois disso serem liberados. O corpo do cineasta José Mujica Marins é velado no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. O homem que se confundiu com seu maior personagem, o Zé do Caixão, morreu ontem, aos 83 anos. Mujica dirigiu 40 produções e atuou em mais de 50 filmes de todos os gêneros. Mas foi o terror que lhe deu fama como ator e diretor. A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, foi seu primeiro sucesso. Dali em diante, o apelido Zé do Caixão o acompanharia pelo resto da vida. Seu personagem mais famoso era um agente funerário sádico com roupas pretas, cartola, capa e unhas longas. Mujica nasceu em São Paulo e, ainda menino, transformou um galinheiro na Vila Anastácio, bairro operário da cidade, em estúdio de cinema. O pai trabalhava num cinema e deu a ele uma pequena câmera. Estou vencido, enfraquecido pelo tempo. Seus filmes foram censurados, primeiro pela igreja, que recomendava que os fiéis não assistissem, depois pela ditadura militar, como ele contou nesta entrevista a Antônio Bujanra, no Provocações. Na época, o povo não sabia, mas os finais dos filmes eram ditados realmente pela censura, que era dominada pela ditadura. Eu tinha uma cena no Esta Noite Encarnei Seu Cadáver, que o personagem morria dizendo, não creio em nada. Aí eu tive que falar, eu creio, a cruz, padre, a cruz. E pus realmente uma música sacra.
Nos anos de 1990, os Estados Unidos descobriram os filmes de Zé do Caixão, que ganhou por lá o nome de Coffin Joe. O coveiro se tornou cult lá e aqui. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. Depois do intervalo aqui no JC1, cada vez mais pessoas moram sozinhas no Brasil. Quais são os benefícios e as dificuldades de viver só na juventude e como passar dos anos? A gente volta já. Solidão ou liberdade? Insegurança ou independência? Quem mora sozinho experimenta essas sensações tão contraditórias. Quase metade dos brasileiros que moram sozinhos escolheram viver assim. E as vantagens parece que superam as desvantagens. Há 5 anos, o Rafael optou por morar sozinho. Os principais benefícios são poder ter esses momentos seus em casa, bem tranquilo. Você não ter essa responsabilidade, essa liberdade, entre aspas, de horário, de ir e vir, que quando a gente tem na casa dos pais fica um pouquinho mais apertado. Tem um espacinho para você chamar de seu, conseguir decorar do jeito que você quer, conseguir viver uma coisinha ali sua mesmo. A casa dele se tornou ponto de encontro dos amigos durante eventos esportivos. 2 dias na semana trabalha de casa e quando se sente só, curte a companhia dos 2 gatos. As desvantagens são alguns momentos que você se sente um pouquinho sozinho mesmo na casa, alguns dias ruins que você tem. A parte financeira também, porque segurar uma casa numa cidade como São Paulo sozinho não é uma tarefa muito fácil. O ponto positivo mais mencionado por quem mora sozinho é a privacidade. Em segundo lugar, não ter que dar satisfação sobre a vida, seguido de poder realizar atividades diárias sem ninguém interferir e poder receber visitas sempre que quiser. Entre os pontos negativos, o medo de passar mal e não ter ninguém para socorrer, não ter companhia para conversar, insegurança, medo de violência e assaltos, e não ter alguém para dividir as despesas da casa. O número de pessoas que moram sozinhas está em alta nas últimas décadas. São mais de 10 milhões de brasileiros, segundo o último levantamento do IBGE. Este cenário tem uma forte relação com o envelhecimento da população e com o aumento da expectativa de vida. Os idosos são maioria entre os que vivem só. 44% deles têm 60 anos ou mais. A Ana Maria, de 70 anos, é divorciada. Os 2 filhos, já adultos, saíram de casa e ela se viu sozinha há 8 anos. Ainda bem que eu trabalho e eu chego à noite já cansada e então isso preenche muito a vida da gente, que eu acho fundamental se fazer alguma coisa. Em casa, Ana assiste TV e lê livros e revistas, mas gosta mesmo é de sair e levar os netos para passear. Dá para ser feliz sozinha? Dá, desde que você se programe a se estruturar emocionalmente, né? Porque foi triste para mim quando eu me vi assim com o ninho vazio. Então, o que é importante? Você se ocupar, ter obrigações. Eu me sinto feliz assim, do que se tivesse que ficar aqui pensando na vida, o que vou fazer hoje. Não é para mim. Para conversar sobre solidão da população, principalmente mais velha, a gente recebe a psicóloga e fundadora do Observatório da Mulher, Raquel Moreno. Bem-vinda, Raquel. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Boa tarde. Bem, boa tarde. Queria começar justamente nesse ponto que a reportagem nos deixou. A gente sabe que o ser humano é feito para viver em sociedade. Quando em algum momento ele se vê sozinho, claro que não totalmente, né? Mas há esse momento de transição e a necessidade de adaptação. Que cuidados a gente precisa tomar para que isso não afete os aspectos psicológicos, para que isso não derive numa depressão, alguma coisa parecida? Olha, a nossa população está envelhecendo, como vocês disseram aqui na reportagem antes, e é um fenômeno mais ou menos parecido com o que aconteceu na Europa, com a diferença que os países europeus primeiro enriqueceram e depois envelheceram, e aqui é o contrário, primeiro o país empobreceu de uma certa forma para depois envelhecer.
Isso significa que quem chega numa determinada idade e eventualmente consegue se aposentar, tem que apertar o cinto, né, para poder sobreviver com aquilo que tem. Porque trabalho, em geral, acaba faltando mais para os mais jovens e para os mais velhos, né? Com isso, qualquer dificuldade de deslocamento, qualquer complicação em termos de distância dos amigos, etc. e tal, acaba criando uma dependência que é negativa para todo mundo acha isso muito ruim, né? A grana fica apertada, então a tendência é ficar mais dentro de casa mesmo, é ficar mais parado mesmo e, eventualmente, procurar algumas atividades. Tem algumas pessoas que acabam achando, por exemplo, num shopping qualquer, um curso de ginástica para idosos, né? De graça. Tá. Se for de graça, uau! Melhora. É super legal, porque é importante em termos de saúde e porque também propicia, de alguma forma, a sociabilidade. Sim, né? Sim. Mas, se não, a grana restrita, com mais as poucas possibilidades que existem, né, e o distanciamento maior e, eventualmente, uma ou outra dificuldade que as pessoas possam ter, afinal de contas, depois dos 60, 70, a idade do condor aqui, condor acolá, né? Então, isso complica. E, Raquel, as pesquisas mostram que as mulheres tendem a ficar mais sozinhas, então, vivem mais sozinhas. Sim. As mulheres vivem mais tempo e, quando acabam se separando, desquitando, divorciando, seja lá o que for, acabam ficando sozinhas porque, não sei, tem várias explicações, mas algumas que elas dão é porque não foi tão legal, eu não quero entrar nisso de novo. Tá? Repetir. Agora, no caso da pessoa que foi entrevistada, ela mora sozinha, né? E eu já ouvi gente se queixando, da mesma faixa de idade dela, que mora eventualmente com filho e neto e que também se queixa de solidão. Que é como se o filho passa direto, se tranca no quarto e não fala com ela. E ela fica o dia inteiro sozinha, né? Então, nós precisamos, na verdade, pensar em o que fazer para desenvelhecer. E a família precisa estar atenta a esse idoso que mora com ele, né? Porque não é simplesmente o cuidar, o morar, o estar ali. Uhum. A família e também as políticas públicas, né? Tem que ter uma série de atividades para os mais idosos, né? Graciosamente, ou então a um preço simbólico, ou de qualquer forma, né? Que permita não só a atividade, como a sociabilidade, que é fundamental. Qual é o papel da religiosidade nessa fase da vida? Então, também em função do envelhecimento, mas não só em função disso, há uma aproximação maior por parte das religiões, né? E as religiões têm entrado mais pela porta dos fundos, né? Elas têm entrado justamente por essa solidão, né? E têm chamado as pessoas, tipo, tem missa uma vez por semana, uma vez por, sei lá, com que frequência? E aí tem um debate, e aí as mulheres eventualmente preparam salgadinhos e doces para poder levar para o tal do debate. Mas elas pagam para poder participar do debate, mesmo assim. Ou eventualmente forma-se grupos que vai ter contato com os familiares dos presidiários ou com a vizinhança. Isso, de alguma forma, fornece uma justificativa, enfim, uma função social, ao mesmo tempo que, como é o mesmo grupo que faz a mesma atividade, também propicia... Integra, né? Integra. E aí você vai tomar café com uma, eventualmente chama a outra, alguma coisa assim, nesse sentido. Muito bem. A gente percebe que, então, quer dizer, é uma condição da vida você chegar a essa situação de estar sozinho, estar sozinha, mas é preciso tomar as rédeas disso para não se deixar estar, para que isso não vire um outro problema, né? Ou um problema, na verdade, né? Exatamente. É porque a vida não se repete, as situações, por mais parecidas que sejam, não são sempre as mesmas, há saídas diferentes para cada uma das situações. E na medida em que essa população, aliás, daqui a 10, 20 anos, nós vamos ter um segmento maior da população brasileira, vai ter mais de 60 anos, né? É fundamental que se pense no que precisa mudar e no que precisa ser oferecido
em termos de políticas públicas, em termos de serviços, em termos de qualquer coisa, porque senão é só o consumo que vai tomar conta disso. Vai dizer, os idosos agora movimentam o consumo, então vamos investir, fazer propaganda com gente de cabelo branco. Isso é muito pouco, isso é lamentável. Não é uma saída, né? Tá bom. Raquel Moreno, obrigada por estar conosco aqui hoje no JC1. Até a próxima. Até a próxima, obrigada. Até a próxima. E a gente fica por aqui, uma ótima tarde para você. Boa tarde e a gente se vê amanhã, a 1h. Até lá. Tchau.